nos relatando que até o orçamento extraordinário do governo, que foi aprovado no Congresso, não foi totalmente executado até agora. Estão chegando ao final do ano e nem 50% que foi aprovado de recursos extraordinários que deveriam ser utilizados pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Economia para várias ações, foi executado, né? Então, muitas vezes a gente vê essas demandas que vocês colocaram aí, né? Tem poucos atendimentos sendo realizados, né? Porque não tem recursos, e porque o recurso também não está chegando. E mais ainda, né? Porque a estrutura pública vem sendo gradativamente erodida, né? Então, chega um contexto de crise, como é que você vai atender? Mesmo que você destine recurso, mas onde é que está a estrutura que vai poder operacionalizar esse recurso se há muito tempo, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal não está contratando novos funcionários para fazer esse atendimento, né? Então, acredito que uma luta imediata, né, dos profissionais do serviço social, de quem atua aí na ponta, que está vivenciando com esses problemas, é lutarmos pelo fim dessa medida que congela os investimentos sociais por 20 anos. E em todos os planos, né, orçamento de todo lugar que a gente seja vivendo, trabalhando, é lutar pelo aumento dos orçamentos para direitos sociais, seja no município, irmos lá falar com os vereadores, na Assembleia Legislativa com os deputados, e no Congresso Nacional com os deputados federais e senadores, e pressionar o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, para diminuir, né, o corte de recursos e aumentar os recursos aí para os investimentos sociais, que é a única saída duradoura, né, para melhorar o serviço público e buscar atender de forma digna os setores mais vulneráveis da população, que são os que mais precisam, né? Todos os indicadores aí são dramáticos, né, nessa crise. Aumentou a violência doméstica, aumentou os desempregados, que hoje chega a quase 14 milhões de desempregados no Brasil. A pessoa desempregada fica mais sujeita, né, a recorrer ao álcool, até mesmo a se tornar potenciais agressores, né, no âmbito familiar. Então, é um quadro trágico, que é o momento que era necessário que não cortasse recurso, teria que até dobrar o recurso para esse atendimento social em detrimento, né, do capital financeiro. São vários locais que teve uma situação muito dramática, né? Trabalho infantil é uma delas, né? Provavelmente também os dados aí que sejam feridos pelo censo do IBGE, que está sendo feito esse ano, que é feito de 10 em 10 anos, vai revelar um aumento também do trabalho infantil, né, que tinha diminuído, né? Entre 1992 e 2015, 5,7 milhões de crianças e adolescentes pararam de trabalhar no Brasil, em função das políticas públicas de combate elaboradas para erradicar o trabalho infantil. Mas, atualmente, há ainda, em 2018, né, 2,7 milhões de crianças trabalhando no Brasil. E, possivelmente, também tem aumentado agora com essa crise social e econômica que está passando o país. Parabéns aí pelas expositoras, pelas palestras e por trazermos aí a realidade dura que estamos enfrentando, que exige muita luta e muita solidariedade entre os trabalhadores em cada local de trabalho, os movimentos sociais e as instituições acadêmicas para pensarmos soluções alternativas que visem equacionar esses problemas. Bom, professor Mauri, muito obrigado aí pelas contribuições. A gente ainda tem a Adriana para fazer a rodada aí, mas o professor Giovanni, eu acho que ele queria acrescentar já alguma coisa, aí eu vou passar para ele, Adriana, que daí ele, de repente, vai te trazer mais uma questão, como se não bastasse todas essas que a gente já trouxe, acho que o professor Giovanni também vai trazer mais alguma questão, ou alguma observação, comentário, ou até mesmo uma provocação. Professor Giovanni, tenha bondade. Então, boa noite a todas e todos. É um momento muito especial de trazer essa discussão aqui para esse momento, né? É um projeto nosso aí do colegiado do curso de serviço social, que se chama Atividade Integradora, um projeto de extensão. Tivemos aí uma primeira sobre racismo estrutural e depois uma segunda com uma discussão sobre os impactos da pandemia no âmbito, nesse momento, né, o impacto da pandemia no mundo do trabalho.
né, e essa discussão tão pertinente aí sobre a violação de direitos humanos em tempos de pandemia. Então, o professor Mauri traz toda uma discussão muito importante, né, e as nossas convidadas, né, em nome do colegiado, agradecer a Natália, a Poliana, a Adriana, que as reflexões que são aqui trazidas, que, né, aproxima e dá essa possibilidade, né, da empolgação aí do Ronan, e para todos, né, estudantes, e nós, profissionais, para a gente, né, às vezes nós estamos longe, distante, né, lá da instituição, da atuação profissional em si, né, diretamente com os usuários, e a gente perceber aí como é que os profissionais estão vivendo, né, e sofrendo nesse momento de pandemia. E como que o Estado, olha, aqui a Poliana, né, até fez um comentário de agradecimento, porque no momento eles conseguiram um WhatsApp institucional, né? Então, aí, o quanto, né, que é importante, né, essas tecnologias para aproximar as políticas sociais, mas só agora, né, ou seja, minimamente como é que o Estado dá o tratamento a essas assim, por exemplo, mencionou aqui que lá não tem uma mínima de estrutura para que esses profissionais, né, tenham um certo distanciamento, né? Isso só para a gente perceber como é que a situação está posta aí nessas políticas para esses profissionais que estão à frente, né? Eu me recordo que eu participei, eu orientei uma aluna, supervisionei uma aluna no estágio acadêmico, num projeto Palmas que te acolhe, né? É um projeto que funcionava lá na região norte, que acolhia pessoas em situação de rua, né? Um projeto que trabalhava durante, né, o período diurno, e no período noturno eles tinha um hotel que o município, né, custeava e tudo. Aí esse projeto, me parece, né, até eu conversei com a Silvia, que foi estagiária lá, que ele acabou, né, não existe mais esse projeto. Como que está aí a situação, né, do município, né, até mesmo aí do CREAS, né, lidando com essa situação toda, haja visto aí que a população em situação de rua tem crescido em Palmas, principalmente com a migração dos venezuelanos, como que o município está lidando com essa situação, né, como que os profissionais visualiza, assim, um fim de um projeto desse, né, acho que um projeto bem interessante, eu acompanhei o trabalho da Silvia, inclusive ela fez pesquisa nessa área, ela fez pesquisa lá com a população em situação de rua que participavam desse projeto, né. Como que vocês estão lidando com essa situação, a ausência do poder público, né, principalmente em tempos de pandemia com a população em situação de rua, né? Bom, professor Giovanni, muito obrigado. Vamos passar a palavra para a Adriana. Por favor, Adriana. Muito bem, então eu vou começar aqui com a Márcia, que me pediu para falar um pouco do trabalho da delegacia junto ao Centro 18 de Maio, em Palmas. Muito bem, desde o início, na verdade, dos anos 2000, que nós temos o CIACA, à época chamava-se CIACA, Centro Integrado de Atenção, acredito, à Criança e Adolescente, né, Márcia? A Márcia trabalhou lá um tempo também, muito bom. E qual era a concepção daquele centro? Aglutinar serviços, e lá funcionava o quê? Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, com a Vara da Infância e Juventude, DPCA, DECA, Conselho Tutelar Região Central, medidas socioeducativas em meio aberto, acredito que é isso. E assim, com o passar do tempo, foi se desestruturando o centro em si, cada órgão partiu para a sua sede, né, saiu de lá, e enfim, chegou um momento, gente, há 2 anos atrás, que estávamos DECA e DPCA no prédio somente, não? Então, somente segurança pública lá. Hoje, até pelo menos março, quando eu estava na ativa, na DPCA, nós éramos DPCA, DECA e IML, a equipe psicossocial do IML. Me parece que está tendo um movimento lá, não sei se é Conselho Tutelar que vai voltar, alguma coisa assim, é isso, Márcia? Não, né? Tá, mas está tendo uma movimentação, até porque tem espaço. Eu não estou te escutando, querida. Abra o microfone.
Nós estamos refazendo o termo de cooperação técnica e vai uma equipe do Tribunal de Justiça e vai ter uma sala de apoio aos conselhos tutelares. Não vai uma unidade do conselho tutelar para lá. Vai ter uma sala de apoio para todos os conselhos tutelares lá dentro e uma sala e um espaço reservado para os profissionais da justiça. Ótimo, muito bem. Então, como é que a DPCA ela se relaciona com quem está lá hoje, com a DECA e com a equipe psicossocial do ML? Muito bem, nós, os três, somos da segurança pública e precisamos trabalhar articuladamente, em especial a DPCA e a equipe do IML, porque é essa equipe que acolhe crianças e adolescentes, que prepara essas pessoas, através do trabalho da psicóloga e da assistente social, para o exame de conjunção carnal, enfim, corpo de delito, aquela coisa toda. Então, há um trabalho articulado com essas equipes, e agora, nesse momento, não exatamente agora, esse mês, né, esses meses, mas de um tempo para cá, está sendo pensado, junto com o Ministério Público e outras instituições, a questão do depoimento especial. Então, quem vai fazer depoimento especial? A quem cabe fazer o depoimento especial? Essa é a grande pergunta, viu, Márcia, que eu acho que ainda vai pairar um tempo aí no nosso imaginário, né? Quem vai fazer? Porque a ideia, pessoal, do depoimento especial é justamente que a vítima, no caso nosso, que nos afeta, crianças e adolescentes, seja escutada uma única vez, mas que seja uma escuta protegida, dentro da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, que segue um protocolo, e todo protocolo, ele é científico, ele é validado por uma instituição. Hoje, o que temos em nível de Secretaria de Segurança Pública, graças à delegada Ana Carolina, que também faz parte da gestão atual, é um roteiro que eu estou conversando esse roteiro com todas as equipes de DEANVES do interior e de DPCA daqui, para pelo menos implantarmos esse roteiro inicialmente, que está muito bom, não está ruim, mas ainda não é um protocolo, digamos assim, como temos os outros que são consolidados. Então, lá no Centro 18 de Maio, o que está acontecendo agora é esse debate, é essa estruturação ou reestruturação dos espaços e definir exatamente quem faz o quê. O que não dá para acontecer é DPCA faz, IML faz, Conselho Tutelar faz, CREAS faz e fulano de tal vai fazendo, e como é muito comum acontecer, a vítima fica para lá e para cá, falando, conversando sobre suas dores, sobre seu sofrimento de ter sido vítima de uma possível violência para N sujeitos sociais. Isso não dá mais, né? Eu acredito que nós temos que dar um basta nessa situação. Claro que não é um processo fácil, porque todas as instituições da rede de proteção à criança e adolescente precisam ter consolidado qual é o seu papel, qual é a sua atuação, e aí a gente não está falando de profissão A, de profissão B, acredito que o nosso universo e o nosso intento é enxergar a criança e adolescente como sujeito precípio de direitos. É isso que deve nos mover a todos. Então, o nosso relacionamento, Márcia, dentro do centro, é dentro dessa lógica agora, né? Definindo principalmente quem vai fazer o depoimento especial e se ele ficará no âmbito da delegacia. Acredito que esse é um debate também que nós vamos travar. Se ele vai ficar no âmbito da DPCA e se não vai, porque, gente, deixa eu fazer aqui um apêndice com vocês. Nós trabalhamos, né, embora eu não seja policial, sou do quadro geral do Estado e sou assistente social, primeiramente, mas há uma delegacia de polícia se precisa investigar o crime. Nós precisamos trabalhar na concepção do direito, óbvio, claro, só que existem questionamentos, existem perguntas que só um agente de polícia, ele vai fazer.
porque cabe a ele. A assistente social não vai fazer determinadas perguntas. Assim como um psicólogo de uma outra instituição também não vai fazer aquela pergunta. Então, quando nós conversamos a respeito disso na capacitação que tivemos com o DF, foi muito claro, e eu digo, eles são referência nisso hoje. Cabe à Polícia Civil, e especificamente a escrivães e agentes de polícia, fazer a coleta dos dados. Eles falam esse nome, né, que é o depoimento especial. Tá? Agora, é claro, é um depoimento especial que precisa ter como horizonte, como prática efetiva, a proteção, nunca a culpabilização da vítima, nunca aumentar o sofrimento psíquico que essa vítima já traz. E com isso eu já entro numa segunda questão que uma pessoa me fez aqui, ela me perdoe se eu não falar o nome certo, mas eu vou falar como está escrito. É Michelangela, não sei se é Michelangela ou Michelangela, mas ela perguntou assim: como está o psicológico dessas crianças e adolescentes quando chegam lá vítimas de violência? Olha, minha amiga, geralmente estão, claro, em vulnerabilidade socioemocional e afetiva, porque todos nós sabemos que a maioria dos supostos, bom, vou falar já agressores diretamente, dos agressores estão no âmbito doméstico ou muito próximos às suas vítimas, são vizinhos, são amigos, não é? São tios, são parentes ali das suas vítimas. Então, dependendo do caso, e quanto mais recente, ou se for um caso que aconteceu naquele momento chamado flagrante, claro que o estado emocional é muito mais alterado, óbvio, é um ser humano ali, tendo o seu direito sexual, a sua sexualidade violada. Então, nesses casos, geralmente, nós do serviço social fazemos o acolhimento a essa criança. Diariamente isso é feito lá, nós chamamos para uma sala muito mais reservada. Se for criança pequena, a sala é até mais indicada ainda, porque tem vários brinquedos, tem fantoches, tem livrinhos, né? Tem toda essa parte lúdica que nós trabalhamos com ela, que não é depoimento ainda, ok, pessoal? Mas é um acolhimento, é algo que precisa ser feito para que essa criança ou adolescente se sinta um pouco mais à vontade, se sinta um pouco mais acolhido e respeitado no seu direito. Isso nos cabe fazer. Então, nós fazemos sim esse acolhimento e fazemos acolhimento também dos adultos, porque em muitos momentos vem a mãe, vem o pai, vem uma pessoa da família, um avô que está realmente fora de si, transtornado, não é, com aquela emoção ali intensa, e nós também chamamos essa pessoa, oferecemos uma água, conversamos alguma coisa, pedimos para ela se acalmar, para poder até ter um depoimento depois junto à delegada, que seja um pouco mais, digamos, racional. Por favor, me compreendam, não que as emoções ficam de fora, as emoções o tempo todo estão presentes, mas um pouco mais racional, não é? Então, sim, nós fazemos esse trabalho. Tínhamos uma psicóloga cedida do TJ, pessoa maravilhosa, que é a Luciane Prado, uma amiga pessoal minha, da Márcia também, ficou conosco 1 ano, depois ela foi chamada de volta, não é? E estamos sempre precisando de psicólogos, sempre, sempre, sempre. Mas aí a questão precisa ser um psicólogo do Estado, preferencialmente um profissional que seja já concursado e que possa trabalhar lá na DPCA, né? Essa é a condição, ok? Eu não sei se tem mais alguma pergunta ou provocação que eu tenha esquecido. Então, Adriana, tem assim, tem aqui, deixa eu trazer aqui para vocês. Tem uma que acho que é específica para a Natália, que é do CAPS, né? E a outra aqui, que é geral. Uma que é da Michelangela também, que é sobre políticas voltadas, né, para oferecer casa ou aluguel, né, que é para pessoas em situação de rua, né. A Wesley fala sobre a PEC de redução da maioridade penal e qual é o posicionamento das palestrantes, e a Vitória fala em relação, ela gostaria de saber, né, quando a demanda vai para o CAPS,
né? Porque daí ela diz que essa semana ela fez uma visita domiciliar pelo CAPS, né? Solicitada pelo CREAS, sendo que era um caso de abandono de familiar, né? No caso de uma idosa. Eu posso, então, responder o que me é afeto? Claro. Por favor. E se eu estiver falando muito, controle meu tempo, viu? Não, Márcia. Bom, espero não cansá-los e cansá-las. Bom, pessoal, a respeito da redução da maioridade penal. Isso é um tema recorrente, entra governo, sai governo. Os governos neoliberais ou liberais conservadores são loucos por isso, né? Acredito que é o sonho de consumo deles, realmente a redução da maioridade penal. Como assistente social, eu acompanho o que preconiza o conjunto Cefes-Cres, que é contrário à redução da maioridade penal. Tá? Essa também, o nome da moça, acho que é Weslia, não é? Weslia. Esse também é o meu posicionamento profissional. Eu não acredito que reduzir um direito social num país extremamente detentor de uma desigualdade estrutural desumana vá resolver alguma coisa. Muito pelo contrário. Nós só vamos encher mais ainda os presídios com os chamados menores, né, gente? Esse termo menores a gente no serviço social evita, são adolescentes, mas com os chamados menores aí, infratores. Eu acredito que nós ainda temos que caminhar bastante para juntas e juntos, aqueles que têm realmente o propósito de lutar por direitos humanos, garantirmos em alguma conta que esses adolescentes tenham acesso à cultura, ao lazer, à educação de qualidade, aos equipamentos públicos que dê a esses seres humanos condição de se desenvolver. Só que, meus amigos e amigas, não interessa esse discurso para os governos. Aliás, o discurso interessa sim, em época de eleição, nós bem sabemos. Mas essa ação não interessa a esses governos fascistas que têm passado pelo nosso Brasil. Né? O que interessa realmente, como falou muito bem o professor Mauri, está subserviente ao capital financeiro, enfim, toda essa questão que ele tão bem abordou e que eu não tenho competência tal para falar aqui. Mas, como assistente social, eu sou contrária veementemente à redução da maioridade penal e sou altamente favorável, né, que nós tenhamos realmente direitos humanos voltados para o desenvolvimento integral dessas pessoas. É disso que os nossos adolescentes precisam. É disso, e não simplesmente de lugares onde eles possam ser recolhidos, porque eles não servem ao sistema posto. Eu acho que, a meu ver, o que me cabe é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Obrigada. Adriana, a gente que agradece, Adriana. Muito obrigada. E agora eu gostaria de ouvir tanto a Natália como a Poliana, né, em relação às questões que foram colocadas. Aí tem mais duas ainda, né, que a população em situação de ruas tem alguma política de moradia ou de aluguel, e a outra, assim, é quando que as pessoas são encaminhadas para o CAPS, né, daí mais direcionada para a Natália, né. Então, passo para vocês agora. Bom, a Natália vai lá. Quando a pessoa é encaminhada para o CAPS. Na verdade, o CAPS ele é um serviço portas abertas, né? O que significa isso? O usuário ele não precisa necessariamente ser encaminhado ou agendar, né, um momento para ele dar início ao tratamento dele dentro do serviço. Tudo que ele precisa fazer é acessar, né, o CAPS AD, que fica ali na 105 Norte, ao lado da Igreja São Judas Tadeu, acessar para um acolhimento inicial. A partir desse acolhimento inicial, se ele tiver critérios, né, se ele realmente for um caso de CAPS-AD, que é, né, como a própria política coloca, um serviço voltado para pessoas, né, com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, tá? Então, ele precisa se enquadrar nesse critério
para ser admitido pelo serviço, tá? E não necessariamente ele precisa ser encaminhado, agendado ou nada disso. Muitos serviços, né, acabam fazendo esses encaminhamentos como forma mesmo de direcionar só um minutinho, gente, desculpa. De direcionar o paciente, né, o usuário. Às vezes ele vem com encaminhamento da UPA, aliás, a UPA encaminha bastante para lá. As unidades, os centros de saúde da comunidade também, da mesma forma, também encaminham, mas assim, não necessariamente não é obrigatório esse encaminhamento. Os serviços fazem, mas nosso atendimento ele é voltado mesmo para a demanda espontânea, tá? Esse atendimento inicial, esse primeiro contato do usuário com o CAPS, tá? E aí ele precisa estar dentro desse critério relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas para ser acolhido e para ser admitido no serviço. Obrigado, Natália. Vitória, eu te sugiro abrir o áudio e fazer a pergunta aqui para nós, assim, porque eu tinha entendido uma coisa da pergunta, agora tu está dizendo que é outra, e aí quem sabe tu abre... Boa noite, Vitória. Fala aí para nós. Bem, Natália, é o seguinte, eu queria saber quando a demanda sai do CREAS para o CAPS, porque, de certa forma, a visita que eu fui fazer foi solicitada do CREAS para o CAPS, só que a usuária ela não apresentava nenhum problema psíquico. Então, eu acho que essa usuária deveria ter sido atendida no CREAS, certo? E aí eu queria saber como é que essas demandas saem, porque, não, pelo que eu entendo, as demandas saem do CREAS para o CAPS de acordo com a necessidade do usuário de um atendimento psíquico, ou voltado ao álcool e drogas, como os CAPS AD, né? Eu vou querer aproveitar, Natália e Poliana, a pergunta da Vitória, e aí já trazer uma questão que eu queria trazer já há um tempo para vocês três em relação a isso. Assim, eu acho que o professor Mauri trouxe questões assim, estruturais, né, que vão afetar, né, a assistência da população como um todo, né? Isso é fato. E aí isso requer uma mobilização da sociedade, dos trabalhadores, né, das redes sociais como um todo, né, como o próprio professor Mauri trouxe, né, na pressão, né, pressionando os governantes, porque a gente sabe que é por meio da pressão, né, as coisas, os governantes nunca fizeram nada para a população, né, porque são boas pessoas ou querem o melhor. Sempre, se fizeram alguma coisa, foi por meio da pressão popular, pressão dos movimentos. Então, assim, a gente sabe qual que é o caminho, mas não é aí que eu queria chegar, né? Eu queria falar, assim, em relação ao trabalho de vocês nesse contexto, como é que vocês avaliam, assim, neste momento em especial, o uso das tecnologias, de que modo isso, de alguma forma, é uma potência, de que modo é uma fraqueza? E a outra coisa que eu acho que está muito relacionada à questão da Vitória é assim, vocês não acham que o trabalho interdisciplinar e intersetorial neste contexto, ele é fundamental, inclusive para o apoio, né, às ações de vocês, para que, porque se a gente está vendo que tem uma dificuldade muito grande no próprio contexto de trabalho, de condições de trabalho, e para que os trabalhadores dentro da rede assistencial também possam se apoiar, a gente também possa, né, como trabalhador da rede, ter apoio dos colegas de serviços diferentes, assim, né? Então, assim, queria que vocês falassem um pouco disso. Como que essas tecnologias podem ajudar ou dificultar, e de que modo o trabalho intersetorial, interdisciplinar, também pode potencializar e ajudar também a gente a se cuidar, né, enquanto profissional da rede de assistência. Mas, por favor, Natália. Então, Vitória, né? As demandas, elas surgem de vários locais, né? É um trabalho feito em rede, na verdade. Apesar do CREAS ele compor a rede de assistência social, é isso? Me corrija se eu estiver errado, né? E o CAPS, ele compor a rede de atenção à saúde,
é impossível, assim, os nossos públicos, eles são um público em comum, entende? E aí, isso está relacionado com várias questões sociais, né, questões diversas, mas o público, ele acaba sendo, muitas pessoas são em comum. O que acontece às vezes, um serviço, ele tem um acesso, né, a determinado usuário, ao histórico de determinado usuário, e ele solicita o apoio de um outro serviço para investigar e aprofundar, né, no conhecimento daquele caso. Né? Eu acredito que o que pode ter acontecido é isso. Eu não sei como que ocorreu, em qual CAPS que ocorreu, se você puder até esclarecer se foi no 2 ou foi no AD, né? Mas geralmente chegam demandas, né, do CRES, da Defensoria, muitas demandas de Defensoria Pública, Conselho Tutelar também. Então, os serviços, eles se comunicam dessa forma, né? E, às vezes, um serviço apoia o outro, né? No sentido de entender qual é a demanda daquele usuário, né? Talvez não chegou uma informação completa sobre a usuária, mas falaram, né, que ela tinha algum problema relacionado a transtornos mentais, aí, então vamos pedir o apoio do CAPS, talvez até já acompanhada pelo CAPS, né? Então, acho que funciona mais ou menos nessa lógica, né? Em relação à pergunta do Jonathan, no CAPS nós temos utilizado bastante, assim, a tecnologia, em reunião, dentro do próprio serviço, né, em reuniões com a gerência, as reuniões têm sido feitas via Google Meet também. O contato com os usuários através do WhatsApp, né? Tem o WhatsApp do CAPS, onde muitos entram em contato conosco, né? Aqueles usuários que já são acompanhados pelo CAPS, que já são admitidos, tem feito esse contato via WhatsApp. E como eu estava dando uma lida, né, como tem funcionado os atendimentos nos outros CAPs de outros locais, né, do país, o próprio telefone, né, a busca ativa via contato telefônico, assim como a Poliana colocou que estava sendo feito lá no CRES também, nós temos utilizado bastante esses recursos. E, com certeza, né, é o que nós temos para o momento, óbvio, existem situações singulares e que realmente precisa ser feita uma visita domiciliar, né? Precisa o deslocamento, né? Sair do serviço e ir até o local, né? Mas tomando os cuidados devidos, né? Que também todo mundo já está cansado de saber. Mas, assim, eu tenho experienciado o uso dessas tecnologias de uma forma muito positiva. Tanto dentro do serviço, né, do meu trabalho como técnica de saúde mental lá dentro do CAPS-AD, porque eu assumo, apesar do meu vínculo ser como preceptor, eu assumo o território, né, eu tenho os meus referenciados, faço os atendimentos individuais, enfim, quanto como preceptora também, né, no convívio e na interação com os meus residentes. Obrigado, Natália. Poliana? Oi. Então, rapidinho, em relação à pergunta anterior à sua, Jonathan, que é acerca da oferta, né, das casas de passagem, do aluguel social, para esse público, né, que tanto tem se destacado agora na pandemia. Infelizmente, a nossa capital ainda não tem, né, não é por falta de sinalização dos técnicos, né, mas talvez de falta de outras formas de pressão, como foi mencionado aqui. E é uma demanda que está sendo crescente. Então, se não tem, o que hoje é feito, o que é ofertado? O que a gente tem. Né? Então, no início da pandemia, o técnico especializado lá do CREAS, claro que quando surge uma demanda, ele não está, qualquer técnico resolve, né? Atende. Então, no início da pandemia, foi ofertado marmitas, né, pelo restaurante comunitário para esse público,
E também foi reforçado com eles a oferta de tratamentos, né? Então, algumas mulheres foram encaminhadas para, por exemplo, para a Fazenda da Esperança Feminina, e um grande público, né? Um público bem maior para masculina, né? E para outras também parceiras da rede, né? Que trabalham nesse segmento. Porém, né, a adesão a gente sabe que não foi a que a gente esperava, né? Mas eles se mantiveram um tempo, alguns ainda estão, né? Mas foi uma situação assim também que foi um improviso, porque infelizmente não temos ainda esses serviços, né? Conforme preconizado, nem o aluguel social, nem a casa de passagem. Então, foi a oferta dessas marmitas, né? Das marmitex, a oferta do tratamento, né? E uma outra questão que a gente sempre trabalha, né, com os moradores de rua, é a possibilidade de vinculação familiar, né, de reconstrução do vínculo ou construção do vínculo familiar, porque alguns, em sua grande maioria, têm familiares em Palmas. Então, às vezes, a rua é uma opção, ou às vezes também a rua pode não ser a única opção. Então, uma parcela muito pequena, a gente consegue trabalhar essa questão da construção ou reconstrução do vínculo familiar, né? E em relação à pergunta do Jonatas, a gente, conforme eu falei, né, tem potencializado a utilização dessas tecnologias, mas, às vezes, eu acho que a gente, talvez, não vou nem dizer agora, na pandemia, né, agora acho que porque está sendo necessário, né, mas independente de pandemia, ainda antes da pandemia, às vezes a gente se atropela, né, pelas demandas imensas. Às vezes eu passo um e-mail ali, não vou mentir não, eu esqueço de ver se ele respondeu o e-mail, né, que eu mandei a contrarreferência ali por e-mail, né, às vezes como a Daniele falou, né, que em relação a essa demanda do CREAS, eu também não... Mas, assim, às vezes chega para a gente, por exemplo, um relato do Disque 100, né, não é situação de violência ali, né, às vezes tem um relato de uma possibilidade existente de transtorno mental, então, às vezes a gente faz uma leitura rápida ali na triagem dos casos novos, e às vezes não gera a primeira visita, né, pelo que está discriminado ali no texto, a gente, né, já faz um encaminhamento, já faz um contato telefônico, às vezes não dá tempo em loco, né, então, tanto é que a gente tem lá no CREAS o hábito muito frequente de reuniões tínhamos, né, um hábito muito frequente de reuniões de alinhamento intersetorial, que é justamente isso, apresentar o CREAS, os serviços do CREAS e conhecer também os serviços da rede, né. A última que nós fizemos foi com o Dr. Sidney, né, com o promotor da infância e juventude, porque vinham chegando alguns encaminhamentos para o CREAS que não eram atribuições nossas, né, do judiciário. E a gente faz isso muito recorrentemente com os conselhos tutelares, né. Às vezes o conselho, por exemplo, manda, a criança está evadida da escola porque tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Poxa, e a gente fala isso para o conselheiro, né? Se a gente lê isso, a gente vai se direcionar pelo seu relato. Então, assim, a gente subentende que a criança tem esse diagnóstico. Você não pode dizer, colocar isso para a gente se a criança não tiver esse diagnóstico, né? Porque, às vezes, de senso comum, eles colocam a criança é hiperativa, né? Então, assim, acaba que a gente não tem esse contato inicial com a família e já encaminha, né? E, às vezes, pode gerar esses erros mesmo, né? Porque deveríamos ter o primeiro atendimento com a família para depois encaminhar. Então, a gente faz essas reuniões com esse alvo, né, de alinhar esses serviços com a rede para que realmente a família seja encaminhada para onde ela deve ser atendida, para dar essa celeridade mesmo, né, e às vezes eu acho que essas tecnologias são muitíssimo bem-vindas, mas às vezes eu acho que a gente incorre em erros, né, porque é cômodo, né, gente, é rápido, e a gente vai querer, né, utilizá-las para dar uma rapidez, né, na fila. Então, pode ser que tenha ocorrido isso no CREAS, né? Pode ser que tenha sido uma falha mesmo, né? Pode ser que não tenha gerado esse primeiro atendimento, ou visita, ou contato telefônico com a família. Mas a importância, né, de sempre estarmos nos falando. Senhorita Adriana? Adoro quando você fala senhorita.
Bom, a polícia, gente, tem um sistema próprio, né? Tem todo um sistema de relatos, de boletins de ocorrência, de termos circunstanciados. Então, internamente existe sim essa questão virtual, é muito trabalhada internamente. Eu percebi que com a pandemia nós demos também um alcance maior aos relatórios via e-mail, tanto os relatórios que nos são demandados, quanto aqueles que nós demandamos de algumas instituições, como conselhos tutelares e outros, isso para otimizar e para dar mais rapidez mesmo, né? E na época que a gente está, quer dizer, aquela coisa de faz um ofício, vai entregar, protocoliza, devolve uma cópia, quer dizer, tudo isso também é entrave, que pode ser resolvido de uma maneira mais rápida e mais produtiva. Temos também o WhatsApp, viu, Poliana, lá na delegacia, ele veio esse ano, depois da pandemia, antes não tinha, porque era uma guerra para conseguir um aparelho de telefone, sendo que existem centenas de aparelhos apreendidos, só que tem todo um critério legal, né, gente, tem o tempo de apreensão, tem que ver, tarará, aquela coisa toda, mas finalmente isso foi rapidamente resolvido depois da pandemia. Tem atendimentos ao telefone, tem intimações via WhatsApp, que os agentes também estão fazendo, e tem essa questão da delegacia virtual, que eu acredito que é bem interessante também. Eu estou vendo mais vantagens do que desvantagens na utilização das tecnologias e desse mundo virtual, porque veio para ficar, né? É uma realidade. E é tanto que é uma realidade que estamos nós aqui, ó, 21 horas conversando, sem que a gente consiga se tocar, se ver pessoalmente, mas estamos em interação, e principalmente estamos conectadas e conectados. Então, eu estou vendo muito mais facilidade, muito mais coisa boa. É claro que a presença física, o toque, esse a gente é só pessoalmente mesmo, né? Mas eu vejo com muito bons olhos. E a segunda pergunta, que foi do Jonathan, sobre o trabalho interdisciplinar, alguém até colocou assim, é multiprofissional. A DPCA compõe um núcleo aqui no município de Palmas, que eu sei que algumas colegas também fazem parte, que é o NUPAV, Núcleo de Prevenção de Agravos e Violências, e tem muito mais coisa depois que eu não consegui memorizar ainda, que o nome é extenso, mas a sigla é NUPAV. Nós nos reunimos uma vez por mês, agora as reuniões estão virtuais, e nós debatemos casos, nós trazemos dificuldades dos órgãos, né, que estão à frente, e é interessante porque lá tem órgãos que, assim como a DPCA, estão na ponta, na execução do serviço, mas também temos órgãos de controle social, temos conselhos municipais de direitos, conselhos estaduais de direitos, temos o próprio Ministério Público, então é um grupo bastante interessante para discutir casos e para juntos elaborarmos até políticas públicas, sim, né, de atenção, de proteção à criança e adolescente. Tem o NUPAV Criança e Adolescente e o NUPAV Mulher, com demandas específicas. Eu vejo que é uma saída para um trabalho interdisciplinar, interinstitucional, com diferentes olhares. Colegas, eu quero dizer para vocês que a minha vontade é que a gente fique muito mais tempo aqui conversando, tá muito gostoso, eu nem vi o tempo passar, né? Tem várias perguntas que não foram respondidas ainda, assim, porque, ou seja, tem a participação de todas e de todos, querendo saber mais, querendo compartilhar conhecimento, mas, assim, a gente tem um horário também, que é um horário limite, né? Eu até perguntei para a Márcia agora, cheguei pelo WhatsApp, disse, professor, é até que horas? Ela disse, olha, era até as 21, né? E aí, então, assim, pessoal, eu queria dizer para vocês, já meio que encerrando, assim, a primeira coisa é uma orientação para as pessoas que estão participando, os alunos em especial. Não esqueçam, tá, de ir lá no link que a Márcia vai colocar agora de novo ali, que é o link da presença de vocês, tá, que é um formulário do Google Forms, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que, assim, ó,
O Ronan elogiou bastante, outros alunos elogiaram bastante, assim, né? Dizendo que estava muito boa. Dizer para vocês que todo esse colegiado aqui tem a cada dia aprendido mais também, com esse contexto que a gente vive, assim, né? Tem aprendido mais, tem conseguido tirar mais de menos, cada vez mais, né? Então, assim, acho que eu fico muito feliz, né? De fazer parte desse colegiado, de ver como a gente tem avançado, né? Mesmo às vezes com condições não tão favoráveis, assim, né? Acho que esse evento é um exemplo disso, né? E queria agradecer muito mesmo, assim, ao professor Giovanni, que é ele, vamos dizer assim, ele é o regente dessa orquestra, né? Sempre junto com a gente, sempre parceria com a gente, né? Queria agradecer a Márcia, que é uma companheira de longa data, né, que tive o prazer de reencontrar agora na Uniteams, todos os professores desse colegiado que estão aqui também com a gente, a professora Juraildes, a Ana Paula, o professor Mauri, a Leila que estava aqui, e a Deodete também apareceu, enfim, quero agradecer a todos do colegiado que estão aqui com a gente também, agradecer e especialmente, né, para a Adriana, para a Natália e para a Poliana, né? A Adriana foi a professora Márcia que fez o convite, mas a Natália e a Poliana, assim que eu fiz o convite, prontamente se colocaram à disposição para estar compartilhando com a gente. Então, assim, queria agradecer imensamente a vocês, meninos, assim, e dizer assim, que o que vocês estão contribuindo para a graduação desses meninos, assim, não tem como mensurar, né, com essa discussão a respeito da prática concreta dos serviços de garantia de direitos aqui do município de Palmas, né. Então, assim, queria agradecer mais uma vez para todo mundo e passar a palavra para a professora Márcia para fazer o fechamento final. E aí eu acho que se a gente vê que tem, né, a pessoal tem disponibilidade, interesse, a gente poderia fazer mais uma falinha de cada uma das convidadas para fazer o fechamento, né, e para se despedirem. Por favor, professora Márcia. Então, pessoal, vou quebrar o protocolo do Jonathan, porque a Ana Paula está aqui tão triste, tão triste. Abre o microfone, amiga, fala, porque senão ela não vai dormir hoje. Perdão, Ana Paula, gente, perdão, minha querida. Eu vou justificar, porque a Ana Paula é professora do curso e coordenadora do núcleo de estudos ligados à criança e adolescente. Então, ela fez recentemente uma live com a temática da criança e adolescente, algumas outras pessoas da rede estiveram presentes, foi no dia 19 passado, e ela está aqui angustiada, querendo falar alguma coisa, e eu vou dar um espaçozinho para ela falar, porque... Fala, amiga. Obrigada a todos aqui, meus parabéns aos profissionais, excelentíssima live, excelentíssimas falas, estou, assim, apaixonada, parabéns, Jonathan, e toda a equipe, Márcia. Bom, eu fiquei angustiada porque eu queria ouvir um pouco a Poliana falar sobre, com relação às normativas, ao PIA, né, que são instrumentos necessários para a operacionalização dos serviços socioassistenciais, né, principalmente referente à integração familiar. E aí eu fiquei pensando como é que vocês estão trabalhando essa inserção, porque, sobretudo, há esse objetivo dentro do PIA, né, a inserção na educação, na saúde, lazer, trabalho. Então, se antes já havia tantos entraves, e isso é uma realidade não só do Tocantins, mas de outros estados que eu já tive a oportunidade de trabalhar, como que está hoje? E eu falo especificamente, claro, dos adolescentes em conflito com a lei, né, porque é uma disciplina que eu ministro com criança e adolescente, e os demais alunos aqui estão presentes também, acredito que tem essa curiosidade. Como que está essa realidade diante da pandemia, né? Bom, então eu acho que eu já vou fazer uma fala de agradecimento, e aí a gente abre para as meninas se despedirem, e a Poliana fala um pouquinho sobre esse assunto para a gente poder encerrar. Quero fazer
minhas as palavras do Jonathan, né? Agradecer imensamente, referenciar todas as pessoas que ele falou, especialmente a pessoa do Giovanni, que é nosso líder, né? Quando a gente chega com as ideias mais mirabolantes de proposições no colegiado, a primeira palavra dele é eu topo, né? A gente fica até preocupado, vamos parar de dar ideia doida, porque ele topa, né? Então, assim, e os colegas professores, né, os docentes do curso de serviço social que não medem esforços para potencializar e para qualificar a formação desses novos profissionais. Em especial, nós vivemos na pele essa questão da pandemia, estamos vivendo um desafio, que é esse modelo de aulas remoto, né? No semestre passado, nós sofremos demais, nesse semestre já estamos um pouco mais ambientados, mas como todas vocês nos serviços, sentimos falta do chão da sala de aula, do contato mais próximo com os alunos, das interações, então, estamos órfãos desse processo, da mesma forma que vocês estão órfãos dos usuários dos serviços, é uma identidade coletiva que nós estamos construindo, né, de dilemas, e eu queria agradecer muito essa oportunidade da gente estar falando sobre questões tão relevantes. Os profissionais em formação estão tendo uma oportunidade ímpar de conhecer os serviços, aquilo que a gente fazia miudinho lá na sala de aula, de recomendar uma visita técnica, de recomendar uma visita institucional. Eles estão tendo a oportunidade desses espaços, né, de fala, e talvez se a gente estivesse no presencial não fosse possível que todos comparecessem, essa tecnologia proporciona isso. Então, assim, essa atividade é uma atividade que está encerrando o ciclo do projeto de atividades integradoras do curso de Serviço Social da Unitins, e eu penso que a gente está encerrando, assim, muito bem representado tudo isso que a gente viveu durante o semestre com os alunos. A Michelangela está falando, né? Ô, saudade de uma aglomeração, nós estamos também, mas assim, dizer que nós estamos encerrando muito satisfeitos com os resultados. As outras lives, os outros debates foram igualmente importantes, muito ricos, né? Então, agradecer principalmente a essas profissionais maravilhosas que trouxeram, assim, discussões seguras, com propriedade. O lugar de fala de vocês é um lugar muito legítimo, e isso é comprovado pela segurança com a qual vocês falam dos serviços e de tudo que estão vivendo. E, no mais, agradecer. Agora eu quero passar a palavra a vocês, para vocês falarem alguma coisa final que julgarem relevante, né, na liberdade de vocês de pensar, se há algo que vocês desejariam falar e não apareceu na discussão, e já se despedirem, né, do grupo, para a gente encerrar a atividade, e aí a gente vai deixar para o Giovanni falar por último, para ele poder aproveitar e fechar, né, esse ciclo e fechar a atividade de hoje e fazer também o fechamento do nosso projeto. Deixa eu mandar um beijo rapidinho para a Adriana, minha professora. Um beijo, saudade. Tá certo. Vamos lá, então. Quer começar, Natália? Você começou, agora começa de novo, né? O encerramento. Então, vamos lá. Eu queria, assim, agradecer de verdade ao Jonathan, né, a vocês pelo convite. Fico à disposição também, sempre que precisarem. Gosto muito desses momentos, aprendo sempre muito, principalmente quando é de uma área diversa da minha, né? Eu acho muito rico essa troca de experiências, né? Sempre é muito rico. E eu queria só aproveitar para responder a Ávila. Ela perguntou aí mais cedo se nós já conhecíamos, né, uma galera que fica ali próxima à feira da 307 Norte, pessoas alcoolizadas. Sim, né, esse grupo ele já é bem conhecido e ele é acompanhado tanto pelo CAPS-AD quanto pelo consultório na rua, tá? Nós fazemos esse trabalho bem próximo com o consultório na rua, e a maioria daqueles usuários eles já são conhecidos nossos.
Assim, o CAPS AD, ele é portas abertas, né? A pessoa entra, não precisa de encaminhamento, chega para acolhimento inicial e aí é admitido no serviço, se for o caso. Mas, assim, nós também não, como é que eu vou dizer? Nós não trabalhamos com a lógica do isolamento, né? Muitas pessoas têm essas dúvidas. Ah, por que não pega, né, certo usuário e leva para o CAPS e ele fica lá? Tem um acolhimento integral? Tem, mas o usuário, ele tem alta, ele pode pedir a alta dele, né? Nós não trabalhamos com essa lógica do isolamento do usuário, tá? O CAPS AD é para quem, né, deseja realmente fazer o tratamento. Às vezes a pessoa não tem muita condição né, já está num nível, assim, de uso tão complexo e já não decide por si. Diferentes abordagens, diferentes pontos da rede, nós acessamos muitos pontos da rede, né, inclusive o HGP para os casos mais complexos, mas é isso, tá? Então, essa galera aí, ela já é acompanhada, tá? E o usuário de álcool e drogas, nós não buscamos nem criar muitas expectativas, assim, não que eles não acho que não é isso, mas assim, um passinho de formiga, sabe? É uma vitória a cada dia, é uma conquista a cada dia, né? Então, já recebi vários questionamentos. Ah, mas tem gente que se curou, vamos dizer assim. Não, mas às vezes a pessoa, né, a gente também trabalha com a lógica de redução de danos, às vezes a pessoa não quer a abstinência, ela quer reduzir o dano e quer seguir a vida dela, quer ser um cidadão de direito, quer exercer suas atividades laborais, enfim. É isso, muito obrigada mais uma vez e boa noite para todos. Obrigado, Natália. Poliana, querida? Não, acho que é a Adriana, para a Poliana responder a pergunta, sei lá, você é que sabe. E aí, Dri? Então, deixa eu ir. Você, Poliana. Então, respondendo a pergunta da professora Ana Paula, né? Acabou que foi tanta coisa e o curto espaço de tempo, mas nós temos lá os nossos instrumentais no CREAS, né? Dentre eles o prontuário eletrônico, né? O SUAS, e aí temos o PIA, né? O que mudou agora na época da pandemia? Alguns, né, e talvez até muitos dos nossos encaminhamentos, né, por exemplo, nós temos vários parceiros que a gente encaminha para oferta de trabalho, né, para adolescente a partir de 14 anos. Aí a gente liga, não, mas agora na pandemia as empresas estão preferindo contratar acima de 18 anos, mas vamos deixar ele aqui na lista de espera. Então, assim, as demandas reprimidas dos nossos parceiros também estão aumentando. Né? Então, o PIA a gente continua fazendo da mesma forma, conquanto não tendo, né, aquela efetividade que nós tínhamos antes, não que antes fosse muito grande também, né? Porque a gente já tinha muitas fragilidades, muitos gargalos, por exemplo, e esse é um deles, né? A oferta de trabalho para os nossos adolescentes, sobretudo para aqueles que estão em cumprimento de medida socioeducativa, né, professora? Tem muito preconceito. E aí a gente tenta, eu digo a gente, mas eu não sou técnica do Medidas, né? Mas como a gente faz estudos de casos, reuniões intersetoriais, né? Então eu sempre escuto os colegas falando, né? Que são uma psicóloga, um assistente social e um pedagogo, né? A Gabriela, o Luiz e a Nazirene. Então eles sempre falam dessa dificuldade, né? Da oferta de emprego, às vezes do desânimo de alguns adolescentes, né? Em relação à capacitação profissional, então, às vezes, tem muita oferta de cursos, às vezes até gratuitos, eles correm atrás dessas parcerias, divulgam, dá o vale transporte, faz aquela logística toda, e tem, às vezes, alguns adolescentes que não estão ainda naquele momento, né, de fomentar essa questão da capacitação profissional. Então, assim, tudo continua, né, tudo continuou agora na pandemia, só que em relação aos adolescentes, teve uma peculiaridade por conta do judiciário, né? Então, assim, como o judiciário, né, não está tendo as audiências e tal, então, não tá tendo tanto, quer dizer, não está tendo, não, acho que não teve encaminhamento de novos adolescentes para medidas socioeducativas. Então, são aqueles veteranos que estavam em acompanhamento que eles seguem,
né? Eu acho que a partir do momento que retornar às audiências é que esses novos adolescentes chegarão lá no CRES, né? E eu acho que vai ser uma levada muito grande. Pelo menos é o que o judiciário já tem avisado. Acho que é isso, né, professora, em relação aos instrumentais. E quero deixar aqui o meu agradecimento, né, para o Jonatas, né, que foi quem me convidou, muito obrigada por ter lembrado do nosso CRES. O Jonatas é muito parceiro, agradecer a todos vocês pela participação, pela oportunidade. A gente sempre aprende também, né, como a Natália falou, esses encontros em grupo sempre é muito bom, né, a gente é escutado, mas a gente escuta muito também, né, e parabéns para nós, né, porque a gente está junto, mas está separado, né, então estamos improvisando bem também, né, não estamos deixando de fazer, né, só estamos adaptando a forma como fazer. Muitíssimo obrigada e boa noite também. Obrigado, Poli. Senhorita Adriana, a Juraildes levantou a mão, Juraildes? Ela já falou. Beleza, tá bom. Por favor, senhorita Adriana. Muito bem, então, eu vou finalizar assim bem rapidamente, dizendo que o mundo atual não tem interesse em pessoas que pensam. Pensar incomoda. Agir proativamente incomoda aqueles que estão sentados na cadeira do poder e simplesmente pensando nas suas próprias necessidades e dos seus. Mas ai de nós, assistentes sociais e profissionais de outras áreas que trabalhamos nas políticas públicas, se não pensarmos. Porque seremos levados por aquilo que outros pensaram por nós. E é muito triste isso, né, gente? É muito triste. Essa coisa da nossa mente paralisada, simplesmente dentro de uma espécie de invólucro, daquilo que antes foi dito como verdade e que nós passamos simplesmente a repetir. Então, eu parabenizo verdadeiramente o colegiado do curso de Serviço Social da Unitins. É sempre muito bacana para mim estar nesse ambiente acadêmico, embora não seja mais o meu desejo. Eu saí definitivamente da docência acadêmica, eu tenho hoje uma outra missão de vida, e eu me dedico de corpo e alma e espírito a ela, mas eu nunca saí, digamos assim, desse espaço, né, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Então, eu parabenizo de verdade a todos vocês, ao professor Giovanni, professor Jonatas, professora que eu não conhecia, a professora Ana Paula, a Juraildes. Juraildes me deu um pouquinho de trabalho, mas eu não vou comentar aqui não, tá, gente, para não perder a amiga. Mas pense numa pessoa aguerrida, era essa Juraildes, e hoje está aí, professora de vocês, que coisa boa. Minha querida amiga Márcia Mesquita, de longa data, a gente se conhece há mais de 2 décadas, trabalhamos juntas, não é? Já vivenciamos vários desafios, muito obrigada pelo convite. E eu fecho definitivamente apresentando a vocês o meu livro, tá? Peço licença para esse merchan. Há 2 anos que eu escrevia poemas e guardava. E a pandemia me ensinou que eu não posso ficar parada, porque a água parada vira lama, não é? Então, eu lancei o meu livro, chama-se A Dança das Marés. São 23 poemas inspirados em pessoas, amigos, familiares e clientes de oratória. Então, se vocês quiserem ler poemas, está à venda na Livraria Leitura, na JEP, na Quave, ou diretamente com a minha pessoa, com autógrafo especial. Tá? E muito obrigada, desejo uma boa noite a todos. Sempre que precisar de mim na DPCA ou em outros momentos que eu esteja, eu estou à disposição. Obrigada. Agora convidamos o professor Giovanni. Então, gente, boa noite. Nós estamos aqui encerrando um ciclo, né, de projeto, um ciclo de atividades, e praticamente encerrando o semestre, né, de atividades. A professora Márcia, né, bem mencionou, né, toda uma construção coletiva, né, de todo o colegiado, né, pensando para os alunos, né,
pensando em temáticas, né, para discutir com os alunos, voltada aí para uma análise de conjuntura, né, sempre atrelando aí ao conteúdo das nossas disciplinas. Eu acredito que essa atividade de hoje, as outras que antecederam, né, foram atividades aí, discussões, né, pertinentes e relevantes para o nosso debate, né, para também aproximar nossos alunos da atuação profissional, né, que hoje, né, com essa experiência toda, agradecer a Adriana, que se prontificou plenamente a estar aqui, a Natália, a Poliana. Então, nós iniciamos esse ciclo de discussões aqui no colegiado, que chama Projeto de Extensão de Atividade Integradora, com uma proposta da professora Márcia, né, e iniciamos aí, são 3 atividades, com o professor Rubens e a Mariane coordenando uma sobre racismo estrutural, né, que nós estamos vendo aí toda a situação que vem acometendo o Brasil, o mundo. Uma outra discussão aí com a professora Sueli e a Leila, sobre o impacto da pandemia no mundo do trabalho, que a gente sabe dos reflexos, inclusive aqui também apareceu essa situação toda. E, por último, coordenado pela professora Márcia e o professor Jonathan, sobre a violação dos direitos humanos em momento de pandemia. São discussões, né, relevantes aí para o colegiado, preparamos especialmente para os nossos alunos, pensando em trazer atividades integradoras com nossa matriz curricular, né, de aproximar e trazer os profissionais para dentro da universidade, que são aí os nossos parceiros aí ao longo de muitos anos, e aproximar nossos alunos dessas temáticas, né, mais próximas aí com o exercício profissional. Eu acredito que é desafiador organizar um evento, né, nós estamos agora com 48 pessoas participando, acho que mais, né, nós temos essa riqueza dessa tecnologia que nos aproxima, mesmo distantes, né, não precisamos aí sair às correrias para chegar em casa e tudo, mas são atividades aí que deixam um gostinho de quero mais, tá? Eu acho que nós já podemos aí pensar, já estamos pensando aí, preparando o planejamento para 2021, tá? O planejamento para 2021, ele iniciou lá em agosto, quando iniciou as aulas. E se prepare, porque nós traremos, né, sempre o colegiado e sempre a parceria do colegiado, o apoio do colegiado, para todo semestre nós fazemos um planejamento, organizarmos aí uma atividade integradora que envolva os alunos, que sejam bem atrativa e chamativa para nossas discussões, né, no âmbito da nossa matriz curricular e também aí do cenário contemporâneo que está posto a nossa categoria profissional. Então, chegamos ao resultado que eu digo, só parabéns para o colegiado e agradecer por mais uma vez uma parceria, né. Igual diz a Márcia, as loucuras do colegiado se transformam em grandes projetos, né? E projetos que transformam vidas, né? Igual a professora Adriana bem mencionou. Vidas que irão incomodar esses espaços, incomodar essas políticas, e é esse o nosso papel enquanto universidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, e com 50 pessoas participando, e com 100 pessoas que participaram desse momento. Muito obrigado por participar desse projeto, agradecer mais uma vez as nossas convidadas, e dizer que o curso de serviço social está aberto para parcerias, para campo de estágio, né, professor Jonathan? Firmar novas parcerias para campo de estágio, não custa nada pedir, né, nós estamos à disposição. Próximo semestre nós teremos 3 turnos de estágio, 2 turnos de estágio, então estamos aí em busca incessante para novos campos de estágio. E dizer que a Unitins também está à disposição, e vamos, né, lançar aí tão logo uma pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Sociais, sintam-se à vontade para participar desse nosso projeto. Então, o Unitins está crescendo, o curso de serviço social está crescendo, mas esse crescimento é resultado aí da participação dos nossos alunos, do envolvimento dos nossos alunos e do colegiado do curso. Não existe coordenação, existe colegiado, porque a coordenação ela não age sozinho e não promove nenhuma mudança na nossa formação sozinho, né? Todo esse colegiado de doutores, mestres, nossas doutorandas, nossas mestrandas, nossos professores tão queridos aí, né, que tanto trabalha, né, a professora Leda está aí de prova, tanto trabalha ainda dedicado ao mestrado, mas nós estamos aí na luta, né? E agradecer mais uma vez e parabenizar muito todo esse colegiado e as nossas convidadas que passaram por todos esses projetos, por todas essas atividades, os projetos que nós
estamos desenvolvendo como projeto de extensão. Boa noite e até um outro momento, né, que não será muito distante. Boa noite, colegas. Boa noite, gente. Foi maravilhoso. Encerramos com chave de ouro. Muitíssimo obrigado. Sem palavras para agradecer. Justamente, Márcia. Muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Acho que quando começou o SGE, quem for ficando aí vai ouvindo, eu pensei, é uma demanda a mais para o nosso colegiado, né? Mas já chegamos a mais de 11 atividades cadastradas. Ou seja, estamos materializando, né, e mostrando o que nós estamos fazendo aqui no âmbito do curso, de ensino, pesquisa, né, extensão, muito importante, né? Tudo isso pensado para vocês. Eu sempre, o meu compromisso, né, todos que estão aí sabem muito bem, quando eu assumi a coordenação, de sempre planejar um projeto, o semestre, pensando nos alunos, não só, porque eu não acredito na formação só no espaço da sala de aula, né, igual o Gramsci, né, o Gramsci já traz essa discussão, né, a gente tem que superar esses muros, né, e é o que nós temos feito aí no colegiado, todos os professores abraçando. Estou de pé aqui desde 8 horas da manhã no comitê de ética, e agora estou literalmente de pé, que eu não aguento mais ficar sentado. Mas tudo isso para vocês, né? Acho que é o nosso compromisso enquanto professor, né, Márcia? Jonathan, Ana Paula, Jurailde, Leda, Clarissa, né? Acho que é o compromisso nosso para vocês. Boa noite, gente, obrigado, e vamos que vamos. Só falta um pouquinho, só uma semana, 2 semanas. Amanhã na reunião não, Giovanni, não fala assim, não. Nós ainda temos todas as bancas de pesquisa 2 e de TCC 2. Não vai encerrando o semestre assim de uma vez, não. Calma aí. E o planetário tem todo um trem para passar em cima da gente. Todo o planejamento de 2021. Não, calma lá, ainda tem um trem para passar em cima da gente essas próximas 3 semanas. Não despede do povo assim, não. Quando o professor Giovanni... Eu fiz a reunião com os representantes de turma, falei, gente, são 3 meses, passam rápido. Mas nós estamos chegando... Quando o professor Giovanni estava despedindo aí, eu comecei a ficar alegre. Eu falei, uai, mudou o negócio? Calma aí, não despede assim, não. Tá certo. Na semana de exame final, que eu espero não encontrar vocês no exame final, tá? Com certeza. Deus é mais. Tchau, gente. Beijo mais. Tchau, beijo. Beijo, pessoal. Muito obrigado aí a participação de todas e de todos e bom descanso. Estamos firmes, colega. Beijo, tchau. Beijo. Agora fazer o relatório da atividade, né, Giovanni? Quando não pode, não. Tá bom, mas eu vou fazer só no fim de semana. Tem que organizar as bancas de pesquisa 2, né? Cleidiana, Marco, que estão aí. Meu Deus, professora nem fala desse negócio. Jesus. Tá bom, não vou falar, não. Tá bom. Não é banca, não. Um cheiro. Não, é só uma conversa, um diálogo. Então. Conversa com o orientador. Não é um ataque de projeto, é uma defesa de projeto, né? Beijo, obrigada, viu? Está sendo muito importante. Esse momento, aproveitar que está só a gente. Saudade de você, Marco. Esse momento nosso, assim, acaba trazendo um consolo. Eu estou emotiva. A gente fica mesmo. Mas nós estamos superando, né? As dores que essa pandemia tem provocado, elas são profundas. E vocês têm suavizado isso para nós. Vocês têm trazido uma leveza para nós durante esse momento. Obrigada. Nós que agradecemos, Cleidiane. Cleidiane, que legal isso que você está falando, né? Muito legal ter esse retorno aí, assim, porque
tudo que a gente faz, como o Giovanni bem disse, Cleidiane, assim, ó, a gente faz tudo que a gente pode, tudo que a gente consegue para garantir um ensino de qualidade para vocês e dentro das possibilidades que vocês têm agora, assim. Nem sempre a gente vai conseguir da melhor forma possível, mas tu pode ter certeza que tudo que a gente dá o máximo que a gente tem, assim. E aí te ouvir agora, assim, é muito gratificante, realmente, assim. A gente sente isso, professor Jonathan, que vocês dão o melhor de vocês para nós. Eu fui infectada e durante todo o meu processo, assim, eu tive muita parceria com o professor Giovanni, a professora Márcia, que nem estava ministrando para mim na época, mandava mensagem perguntando como é que estava. Então, vocês são muito humanos. Dá uma outra conotação de vida nesse momento, assim, como o professor Mauri colocou, né? Um momento onde as pessoas deveriam ter mais valor. Ainda assim, estão valorizando as coisas. Obrigada. Tá bom, eu não quero me emocionar, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite, galera. Bom descanso aí para Falou, bom todos e descanso todos. para nós. Tem um Valeu. pouquinho, Márcia e Jonathan. Oi? Tá bom. Jonathan, para de gravar, Ah, tá. que o chefe chamou. Ah, tá. Pois é, aqui, achei.